Para ser honrado como pastor, eu espero aqui. Amém? Porque essa convicção eu tenho. Mas só como pastor. Eu não pretendo ser apóstolo, nem pretendo ser mestre, nem pretendo ser evangelista, nem pretendo, muito menos ainda, ser profeta. Senão eu vou me embaraçar todo e vou trazer doutrina. São João capítulo 6, versículos 63 até o 66. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas, embora seja Espírito e vida, não adianta ser Espírito e vida a pregação, não adianta ser inspirada e ungida, porque há alguns de vós que não creem. É um quadro triste, não é? Mas nós já ouvimos o suficiente a respeito do quadro triste. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram em relação aos 70, os que não criam, e quem era em relação a Judas, que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Oremos. Senhor Deus, no nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos por tua inspiração, por tua graça, e que o Senhor possa nos ajudar segundo a tua ordem ministerial e também segundo o teu pensamento, Senhor. Que os teus pensamentos possam estar em nós, em nossa mente, que a tua imaginação, teu raciocínio, tua memória, tua consciência, ainda que tenhamos uma memória limitada, sabendo que a tua é eterna, ainda que tendo uma consciência limitada, Senhor, sabendo que a tua é eterna, nós pedimos a tua ajuda e graça. Como disse o teu servo, o apóstolo Paulo, que nós possamos, Senhor, ter a tua mente para entender e ver essas coisas tão preciosas nesses últimos dias. É difícil para cada um de nós, em relação aos nossos sentimentos, no tocante às nossas tradições, Senhor, naturais, domésticas, terrenas. Mas nós queremos encarar essa realidade da tua palavra, de que milhares de milhares estarão virando as costas, Senhor. Estarão indo embora, desprezando esse dia e esse momento, confirmando, Senhor, todo o teu plano. Porém, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, compaixão de nós, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. De fato, esse é um quadro muito duro. Olhar e ver as pessoas virando as costas, que pela tradição e costume terreno, natural, nós aprendemos a gostar deles e nos sentimos bem com o companheirismo. E tudo aquilo que nós fizemos de errado para com eles, nossas falhas, nossos erros, estavam no programa de Deus para que eles tivessem um motivo para voltar atrás. Lembrando do apóstolo Paulo, que declarou dizendo: não é a fome que será o motivo, não é a sede que será o motivo.
porque eu amei o Senhor Jesus Cristo desde o dia em que ia para Damasco. E agora não será um pai e uma mãe, um filho e uma filha. Estou trazendo para a nossa circunstância, porque o apóstolo Paulo nunca teve filho, filha, embora tivesse pai, e quando seu pai o desfilhou, segundo a história, ele foi desfilhado pelo pai. Seu pai o tirou da herança até mesmo, porque ele havia abraçado o cristianismo. E ele disse que não era o pai, a mãe, a fome, a sede, a prisão, o sofrimento, a perseguição, que o afastaria do amor de Deus. E hoje nós vemos as pessoas com desculpas dentro da igreja. Uns usam como desculpas e pretextos e motivos para justificar a sua saída, a sua virada, virando as costas para Jesus Cristo. Eles usam os próprios erros de alguns que estão no nosso meio. E são pessoas que Deus permitiu que entrassem no nosso meio, pessoas que nunca nasceram de novo, pessoas que nunca viveram para Cristo, sempre usaram apenas da parte formal religiosa. Nunca tiveram temor, nunca tiveram amor, sempre pensaram em si mesmos, somente em si, usando da igreja, usando da fé, usando dessas coisas. E essas pessoas, Deus permite que eles entrem na igreja. Eu vejo que dois são grandes os motivos, importantes, principais, digo. Os motivos que Deus permite que eles entrem. Primeiro, para que Deus possa ter também um tema de advertência, um tema de admoestação, um tema para mostrar e ensinar a palavra dele. Então, se não tiver um bode no nosso meio que vai influenciar a ovelha a ir por outro caminho, como o pastor das ovelhas pode dizer, não, o caminho não é esse que o teu papai, mamãe, irmão, irmã, primo, prima, tio, tia está te ensinando, não. O caminho é esse aqui, que o Espírito Santo está te mostrando. Está bem? Então essas coisas causam sofrimento, injustiça entre nós, como parentes, muitas vezes. Outras vezes são injustiças. Há injustiças entre nós, irmãos da mesma fé. Você olha para os mormons, você olha para os maçons, você olha para todo tipo de associação, seja religiosa, seja social, seja qualquer tipo de religião, eles não têm divisão entre eles no tocante à ajuda, no tocante a apoio. Eles não têm divisão. Mas nós temos isso. Não vamos censurar essas pessoas. Não vamos censurar essas pessoas, de forma alguma. Sabe por quê? Porque Deus foi quem permitiu eles estarem no nosso meio. Deus permitiu para que você pudesse passar por testes. Ele veio, Deus, e permite que eles venham, entrem no nosso meio e causem o teste que você precisa passar. Correto? Mas Deus nunca deixou de te admoestar, de te ensinar, de te advertir, de te mostrar sobre essas coisas, verdade? Deus nunca deixou de falar para você. Todavia, assim mesmo, eles viram as costas e vão embora. E o apóstolo João vem e declara, esses saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Aí você diz, essa é uma desculpa, pregador. Essa é uma desculpa, pastor, que você está usando porque eles foram embora. Seria uma desculpa se dessa plataforma o Senhor não falasse. Seria uma plataforma. Porque de fato o motivo, se o Senhor não falasse, seria o motivo autêntico, seria real, seria verdadeiro. O motivo das pessoas irem embora é porque não se alimentaram. Não se alimentando, você fica fraco. E espiritualmente funciona do mesmo jeito. Correto? Voltando às escrituras que nós lemos, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram
Falando de muitos, então ele estava falando dos 70. E quem era o que o havia de entregar? Agora se referia a Judas. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Se não for por meu Pai concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Começando novamente, com a ajuda de Deus, nós podemos ver o quadro de Jesus indo em frente, porque ele não podia parar. Sabendo que ele estava cronologicamente programado por Deus para ter suas etapas ministeriais, nas quais ou pelas quais ele estaria atuando ali em Israel. Ele sabia o momento de ir a tal lugar, porque o Pai lhe mostrava em visão. Ele sabia que ele tinha que se levantar a tal hora da madrugada. Ele sabia o que ele tinha que fazer pela noite. Ele sabia o que tinha que fazer pela madrugada. Ele sabia o que tinha que fazer durante determinados dias da semana, em relação a jejum, em relação à oração pela madrugada, em relação às visões que ele recebia. Ele estava preparado com as suas orações. Ele era um homem de oração, ele era um homem de meditação, ele era um homem, não que ele tivesse que ler algum livro, não que ele tivesse que ler alguma mensagem, não que ele tivesse que olhar para algum pregador, não que ele tivesse que participar de algum encontro, mas porque ele era a própria palavra, que estava em forma de profeta, sendo em forma humana, ele estava com o ofício profético, e com o ofício profético que ele tinha que parar e dar um tempo para o Pai lhe mostrar o que ele deveria fazer, e esse era um momento de meditação. Se nós pudéssemos agir como ele agia. Mas se você receber o batismo do Espírito Santo, você vai agir como ele agia. Você vai agir exatamente como ele agia. E então o Senhor sabia o momento que ele tinha que ir a outro lugar do mar da Galileia, porque Deus mostrava para ele. Ele sabia que ao voltar para a Galileia, saindo da Judéia, ele sabia que tinha que parar ali perto de Sicar, a um poço chamado o Poço de Jacó, conhecido assim, em Samaria. Ele sabia que tinha que parar ali, porque Deus o mostrou na visão. O Pai mostrou para o Filho o que ele tinha que fazer, saindo ali, contradizendo ou não aquela entrando em contradição, ou sendo contrário ao seu próprio ensinamento ou advertência que ele havia dado para os discípulos, quando os enviou, dizendo: não entreis em cidades, nem aldeia de samaritanos, mas ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava fazendo contra aquilo que ele havia ensinado para os discípulos. Mas, tem uma coisa, ele não se importava com aquilo que ele mesmo tinha ensinado. Ele queria fazer acima de tudo. Acima de tudo, ele queria fazer a vontade do Pai. Por isso o Pai pôde declarar sobre ele, dizendo: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Eu tenho prazer, porque ele só faz o que me agrada. Eu tenho prazer, porque ele busca saber o que eu quero que ele faça. Ele procura saber. Ele se apresenta todo dia de manhã para mim em oração e em jejum. Ele vai e consagra a sua vida. Ele pôde declarar com razão e sobeja, com autêntica razão, com verdadeira razão. Ele disse: Pai, eu me santifico a mim mesmo, por amor deles. Era por amor de alguém mais que ele tinha aquela vida privada, uma vida de privacidades, quero dizer. Ele tinha aquela vida de privacidades, por quê? Porque ele queria viver para os outros. Viver para os outros não é fazer boas obras. Isso pode se tornar um fundamento de doutrina errada. Porque a Igreja Católica usa justamente isso, viver para os outros. O Espiritismo mais ainda. Aquele homem perguntou lá no México, o jornalista da televisão ou da rádio mexicana, perguntou do irmão Branham: o que você me diz da Igreja Romana? Ele disse: eu gostaria que você não tivesse me perguntado. Ele disse: fica à vontade. Ele disse: eu vou te machucar. Ele disse: fica à vontade. O jornalista disse: eu vou te machucar, disse o irmão Branham. Eu vou te ofender. Ele disse: fica à vontade, siga em frente. Ele disse: é a mais alta forma de espiritismo. A mais alta forma de espiritismo. E a base fundamental dessa doutrina espírita, diabólica, satânica, que veio do inferno, é boas obras. E quando ela se torna a base fundamental, as boas obras se tornam a base fundamental de um pensamento, de uma religião, de uma doutrina, quando se torna falsa, quando ela se torna o fundamento, quando ela
assume, eu quero que você ouça novamente, quando ela se torna o tema central do ensinamento, o tema central do espiritismo é boas obras. Porque eles acreditam que a pessoa fazendo boas obras, quando retornar, depois de morrer e depois de ir para outro astral, sei lá onde é, nem quero saber, mas eles vão para um determinado lugar, e lá nesse lugar eles sobem. Isso eles chamam de astral. Quase vira moeda argentina, austral. E aí desce para onde? Para essa terra. E chega aqui, tem que fazer melhor obra, porque senão na hora que for para lá, quando voltar, em vez de voltar gente, volta cachorro. Que doutrina, hein? Aonde ela se fundamenta? Qual é o fundamento principal? Qual é a plataforma principal? Boas obras. A minha plataforma, que eu amo e gosto e quero estar sobre ela parado, firme parado, é o sangue derramado lá no Calvário. Mas não apenas dito, não apenas falado, não apenas declarado ou propagado, mas eu quero crer nisso pela revelação do Espírito Santo. Eu não quero viver e crer e fazer como eles fizeram no dia da crucificação do Senhor, mascando chiclete, sem entender porque ele estava derramando o seu sangue, mesmo porque eles estavam olhando 3 derramando os seus sangues, cada um deles. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda também estava esvaindo-se em sangue. Eles cravaram ali os mesmos cravos, tipos de cravos que cravaram Jesus, eles fizeram o mesmo com os pés daquele ladrão da esquerda. E ele estava derramando sangue, mas aquele sangue era injusto. E eu quero, pela revelação do Espírito Santo, e somente por ela você pode também entender que dos 3, o sangue do meio era um sangue justo. E se ele era um sangue justo, por que ele estava sendo derramado? Porque ele tomou a decisão de morrer pelos meus pecados. Porque o meu sangue é quem ia ser derramado. Aqui está o fundamento central, fundamental, principal da minha fé, da tua fé, da nossa fé, dessa mensagem. Mas aqueles que usam as boas obras, o Mombrana continuou dizendo, como você pode dizer isso? Qualquer pessoa que usa a intercessão em relação à salvação, daí é isso. O profeta deu detalhes. Ele disse, qualquer igreja, qualquer sistema, qualquer pregador que exalta, que destaca na sua pregação, no seu ensinamento, destaca a opção, a alternativa, o apelo, a apelação, recurso jurídico. Cabe recurso, dizem os repórteres, quando fala de uma pessoa que foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Estado. E então ele cabe recurso aonde? No Supremo. Vai no Supremo e é condenado ali. E ele apela com recurso. E ele, é assim, Franco? E ele vai e apela através de recurso, e ele pede um recurso, tem um prazo para fazer isso, e ele vai e pede um recurso, e recurso, fora do sangue de Jesus Cristo não cabe recurso. Não adianta ensinar boas obras. Por que você prega tanto sobre boas obras? Por que você prega tanto? Pregadores estão pregando sobre isso, sobre aquilo mais. Porque eles querem fundamentar algo que está fora do principal fundamento dessa fé, da revelação da palavra de Deus, que é o quê? O sangue de Jesus Cristo derramado por mim e por você. Aleluia! Mas eu não quero estar ali apenas olhando e vendo essa pregação. Era uma pregação, a maior pregação que nós podíamos ter visto até o Pentecostes foi aquela. Pregação sem palavras, algumas poucas palavras. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Oh, Eli, Eli, lama sabachthani. Essa foi outra palavra que ele colocou naquela pregação. Todavia o tema principal era ele mesmo crucificado lá no Calvário, derramando seu sangue. Essa foi a maior pregação dele.
Esse foi o maior feito dele. Esse foi o maior milagre que ele realizou. Prova tanto que quando os gregos vieram da Grécia para conhecê-lo, por ter ressuscitado Lázaro 4 dias, ele foi e disse para eles e para o mundo todo ouvir naquela época. Ele disse: a minha alma está turbada até a morte. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Me livra do Calvário. É ali que eu quero que vocês conheçam, porque eu vim para isso. Eu não vim apenas para ressuscitar mortos, ainda que 4 dias sepultado, mas eu vim para ressuscitar almas da morte espiritual. Eu vim para trazer de volta. E o preço não é o preço de troca de fralda. O preço não está sujeito nem vinculado apenas ao sentimento de mãe e de pai. Não há alternativa fora da revelação do sangue. Von Branham disse muitas vezes que sobre a base, a plataforma, você deve estar sobre essa base. Que base é? Revelação do sangue do Calvário. Não adianta pregar, não adianta ensinar, nem mesmo a verdade. Nós precisamos, cada um ao ouvir a pregação do Evangelho, nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Senão estaremos iguais a eles lá no Calvário, mascando chicletes. O que está acontecendo aí, hein? Cheguei atrasado. Estão matando aí 3 homens. Bom, aquele dali da esquerda do centro, à esquerda do centro, aquele ali é um cabra safado. E o da direita é outro também. Agora o do meio foi gente boa, rapaz. O do meio só fez coisas boas. Isso é como uma pregação da mensagem hoje. Sem revelação do Espírito Santo vindo. Pode ser poderosa, ungida, inspirada. Pode ser clara, pode ser direta. Se não tiver a revelação do Espírito Santo, você vai sair do Calvário. E aí? Rapaz, o do meio já morreu. Eu me lembro que era 3 horas, ele falou umas palavras lá. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Morreu. E os outros 2? Eu vou para casa, eu vou ver o pessoal morrendo aí. Eu vou para casa. Nenhuma revelação. Não adianta ouvir isso daqui. Não adianta enxergar e vê-lo sendo crucificado. Uma reunião dessa não vale nada sem a revelação do Espírito Santo. Não vale nada. Mas quando ela revela para você, quando ela mostra para você, e você olha e vê, diz: é por mim, foi por mim. A mãe de João Marcos disse para ele: Senhor, tenho pedido a fazer, porque ela estava consciente de que ele ia, era a última semana, na qual ele entraria em Jerusalém pela última vez, vivo, naquela condição. E então ela foi e disse: eu ouvi tu dizeres que vais a Jerusalém agora nessa semana, e serás entregue nesta vez que tu entrarás em Jerusalém, e tu vais ser entregue na mão dos romanos, pelos principais dos sacerdotes, e que tu vais ser crucificado. Senhor, eu creio no teu reino, eu creio que tu vais vir então ressuscitar, e imediatamente, em vez de passar 40 dias com os discípulos, tu vais colocar o teu reino, e vais assentar no trono de Jerusalém, e dali tu vais dominar e reinar sobre Israel, e também até todo o mundo, porque é isso que nós lemos no Velho Testamento. A mãe dele, de João Marcos, estava certa na sua revelação, estava errada no tempo. Nós não podemos aplicar o tempo da palavra errado, não podemos aplicar a palavra em tempo errado, nós não podemos deslocar o significado da palavra na sua tipologia. Nós não podemos interpretar a palavra de Deus
não podemos. E ela foi e disse, eu sei, eu tenho um pedido para te fazer. Disse, qual? Faze-a. Meus 2 filhos, o João e o Marcos, eu quero te pedir que no teu reino, não daqui a 2000 anos, depois que ressuscitares, no teu reino, que tu coloque ele, o João ou o Marcos, um no lado direito, o outro no lado esquerdo. Tadinha da dona Elizabeth. Seu João Pereira de Souza, meu pai. Elizabeth, minha mãe. Tadinha. Nunca teve uma oportunidade. Mas hoje, é melhor nós pedirmos pelos nossos filhos que Deus possa salvá-los. Jesus, o que é? Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento. Vai estar tudo sob controle. Não cabe a mim. Isso pertence ao Pai, respondeu Jesus para ela. E olhando para os discípulos, disse, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Sem consciência do que falavam, disseram, podemos. E acertaram. Mas sem consciência. Por quê? O Espírito Santo vai deixar isso bem claro para você agora. Na ocasião em que eles disseram, podemos, eles não tinham o batismo do Espírito Santo. Mas por serem predestinados para estarem no Pentecoste, por terem sido predestinados para chegarem até o Pentecostes, Jesus Cristo sabia que eles iam ao Pentecostes. E depois que você recebe o batismo do Espírito Santo, você bebe o cálice que Jesus Cristo bebeu. Você bebe. Você não volta atrás. Você não sai do Getsemane da sua vida. Você não volta atrás. Quando você vê a visão, quando você vê o quadro, você olha e entende. Você diz, não, isso tinha que estar aqui. Eles tinham que se desviar, eles tinham que cair. Mas tem uma coisa, eu estou feliz e alegre. Oxalá a Marina mude, se ela ganhar. Porque se ela continuar colocando em nível apenas de discriminação social, eu gostaria que ela levantasse isso para colocar logo, imediatamente, a nível de crime. Como é que é, Franco? Como é que fala? Hoje a homofobia é só discriminação social. Mas racismo é crime. E como é que faz esse termo do levantar isso aí? Ao tipo penal. Então foi proposto para ela. Ela disse, não vou colocar isso como tipo penal. Homofobia não vai ser tipo penal, não vai ser tornar crime. E isso vai afastar, isso vai adiar o meu e o teu arrebatamento. As coisas têm que ficar apertadas. As coisas têm que apertar. Virar pelo governo um aperto em direção à minha e à tua fé. Isso tem que apertar a minha e a tua fé. Você e eu temos que chegar numa posição que não terá mais para onde ir. É por isso que o diabo está se movendo no meio do noivo, do povo chamado da igreja da mensagem, que tem uma proposta de ir no arrebatamento através dessa fé. E então, o diabo se move no nosso meio através de doutrinas falsas, para deixar todo mundo bem tranquilo, para deixar todo mundo bem à vontade. Se meu filho não for, se meu filho se tornar até mesmo um homossexual, minha filha é uma lésbica, não tem problema. Nós podemos, eu sou filho de Deus, eu sou eleito, eu sou predestinado, eu já estou no arrebatamento. Com esse entendimento, você está no arrebatamento. Eu vou te dizer de quem. No dia do julgamento, que dia do julgamento? Você vai estar do outro lado também, não vai poder apelar para ele. Com esse entendimento, desprezando o derramamento do sangue de Jesus Cristo, o único sangue justo, para confiar em obras, para confiar em apelação, os que estão esperando a ressurreição isolada do irmão Brana, para entrar no avião Constellation, o modelo Constellation, 4 turbo hélice, já enferrujou tudo, já passou por 2 ou 1 reforma.
reformaram à força, já fizeram reformas. Estão esperando. Há um grupo dos Estados Unidos que prega isso até hoje. Há mais ou menos 14, 12, 13 anos atrás, o principal pregador dessa doutrina ali nos Estados Unidos disse para o irmão Pierre Green, e ele falou isso para nós, dizendo que estava muito feliz porque conversou com esse principal pregador dessa doutrina e disse para ele, olha, irmão Green, se eu pudesse, eu voltava atrás. Ele disse, por que você não volta? Ele disse, eu não creio em nada disso que eu tenho ensinado. Por que você não volta? Ele disse, porque agora não tem mais jeito. Eu já convenci muita gente, principalmente no México. Principalmente no México. O mundo inteiro acredita que o irmão Branham vai ressuscitar antes da ressurreição universal da noiva de Jesus Cristo. Agora não tem mais jeito. Eu vou lançá-los no inferno. O irmão Green disse, é melhor você lançá-los no inferno com a verdade do que você lançá-los no inferno com uma mentira. Pelo menos Deus vai considerar. E aqueles que forem predestinados e eleitos e predestinados para herdarem a vida eterna, eles vão herdar de qualquer maneira a vida eterna. Essas doutrinas têm que vir, essas coisas têm que vir. Irmão, é a mesma coisa do dia que nós estamos vivendo, é a mesma coisa. Muitas coisas estão saindo no nosso dia, na nossa hora, porque nós temos que enfrentar isso, nós temos que enfrentar isso agora. É melhor você enfrentar isso agora, porque no dia da grande tribulação, deixa eu ler para você aqui em Apocalipse como é que vai acontecer. Isso faz parte da cronologia dos acontecimentos, da programação divina. O que Deus programou ali em Apocalipse capítulo 13, você leia comigo agora. Apenas ouça a leitura que eu vou fazer. Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz assim, ouça o versículo 12. Primeiro eu vou ler o 13. E vi subir da terra, outra besta. Isso após a primeira besta. A primeira, que não é a outra é a segunda. A primeira besta subiu do mar. O mar na Bíblia representa o quê? Nações, povos e línguas. Então essa subiu de toda a terra. Todo mundo cria na primeira besta. E ela subiu. A primeira besta sofreu um problema. Vou ler aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta do mar, uma besta das águas, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande e poderoso. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Uma de suas cabeças. Quantas cabeças? 7 cabeças. E 10 chifres. 7 cabeças. Vocês lembram daquela escritura de Apocalipse? Onde diz 4 reinos. 4 cabeças, porque cabeça é liderança, chifre representa poder, tipologia perfeita, representação tipológica perfeita, não precisa interpretar, não precisa deslocar, não precisa aplicar errado, não precisa. 3 coisas erradas que os pregadores fazem, não precisa, aqui está. 7 cabeças, das quais o apóstolo João fala. Ele diz assim, que já 4 reinos, ou 5, o 6º está para vir. E depois dele vem o 7º. E o 7º também é o 8º, ou o 6º também é o 7º. Nós podemos voltar a essa escritura. Isso está falando exatamente daqui. Dessas cabeças, que exerce a liderança nessa igreja, chamada de besta. Ela é feminina, que representa a mulher, ou sendo feminina, representa a igreja é representada pela feminina, a mulher. Está tudo combinando, não está? Sem interpretação, sem aplicação errada, sem deslocamento da palavra.
Então, e vi a besta, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso. Bom, isso eu já li. E adoraram o dragão que deu a besta. Muito bem, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Não morreu. Império Romano. Se acabou em Constantino. Vá buscar na história e você vai ver. Vá buscar na história e você vai ver. Apocalipse capítulo 13, mostrado para João. E João olhou e viu e disse, escrevendo, foi ferida de morte. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão. Não é a besta, é o dragão. Que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá batalhar contra ela? Vamos passar alguns versículos agora. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres. Essa besta tem 2. A outra tinha 7. 7 poderes. 10 cabeças. São 10 líderes, governos. Eu vou dizer de uma vez. 10 sumo pontífice. 10 sumo pontífice. São 10? Sim. 10 governos. Igreja. 10 chifres. Ou 10 cabeças. Que tinha 7 cabeças. 7 cabeças. E 10 chifres. 10 são os chifres. 7 são as cabeças. 7 liderança. Cabeça. Chifre. 10 poderes. 7 lideranças. Mais tarde o apóstolo João vem aqui mesmo no Apocalipse e disse, 5 reinos. É liderança, é as cabeças. 1 está vindo, é o 6º. E logo após ele vem o 7º. Se nós pudéssemos ler aqui, eu não quero perder tempo, apenas isto. Eu não sei, não me lembro exatamente qual é o capítulo, mas vocês sabem que existe, está aqui. Apocalipse 17. Aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. 7 montes. E são também 7 reis, liderança. Correto? 7 reis. Isso fala do Império Romano. Isso fala da dinastia de César. 5 já caíram. Aí você vai na história e pega Cláudio, Augusto, César, Flávio, não, Flávio é o José, Augusto, César, o Júlio, e vem o Vespasiano e assim por diante. E você vai pegar justamente quando ela está acabando, São Quinto. O quinto vem a ser quem? O mais conhecido dos cristãos, o Constantino. Você vai buscar, você tem que consultar a história, porque a Bíblia não erra. Veja, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda o existe, é o 6º, ainda outro não é vindo, o 7º. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, era e já não é, e já era e já não é. Por quê? Porque deixou de ser rei e passou a ser sumo pontífice. Era e já não é. Aqui está a Bíblia explicada para nós. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º e é dos 7. Dos 7. E vai a perdição. E vai à perdição. Voltando ao Apocalipse capítulo 13. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Faz que adorem a primeira besta. Você crê em intercessão de santas? Experimente crer nessa doutrina. A santa... Eu não vou falar o nome, que senão vou ofender as pessoas. A santa mãe do irmão fulano de tal que morreu
morreu desprezando essa mensagem, a santa mamãezinha dele, lá no dia do juízo, vai interceder pelo seu filho. Eu vou ler de novo o Apocalipse. É o Apocalipse. E você? E exerce todo o poder da primeira besta. Qual é o poder da primeira besta? Qual é o poder da primeira besta? Não é obras. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Quem são esses? Os evangélicos. São os evangélicos. Veja, e engana. O quê? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. A primeira, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. A imagem do sistema. A imagem do sistema. Vamos ter que colocar boas obras aqui e retirar o sangue de Jesus Cristo para a salvação das almas. Porque um simples apelo, uma simples intercessão, fora da intercessão do sangue de Jesus Cristo, que agora mesmo está no propiciatório, por mim e por você, pelo teu filho e pela tua filha também. Porém, essa intercessão santa de Jesus Cristo lá no trono da propiciação requer uma revelação. Mas essa doutrina que diz que você, como santa mãe de um filho, santa mãe de uma filha, santo irmão. O jornalista perguntou lá, mas você realizou milagres ontem? Vocês sabem a respeito da reunião do México. E o jornalista mexicano da televisão mexicana perguntou, ou da rádio mexicana, perguntou, em nome do governo mexicano, leia lá a reportagem, leia lá os detalhes. Em nome do governo mexicano, ele disse, você fez muitos milagres ontem. E Pedro fez isso. Pedro foi um santo. E a Igreja Católica tem muitos santos que fazem milagres. E o irmão Brana perguntou, Pedro fez antes ou depois de morrer? Aleluia! Olha o mexicano repórter querendo responder, meu irmão. Pedro fez antes ou depois de morrer? Acabou toda a intercessão da Igreja Romana através de 2000 anos. O Pedrão, depois de morto, não fez mais nada. Mas quando ele estava vivo, era o Pedrinho. E o Pedrinho fazia tanta coisa. O Pedrinho passava ali, bastava ter a luz do sol para produzir uma sombra, e eles colocavam os mortos, eles colocavam os aleijados, os oprimidos pelo diabo, do lado da sombra de Pedro. E quando Pedro passava 1 segundo ou 2, que a sombra passava pelos mortos, pelos desesperançados de enfermidade, com enfermidade, e eles simplesmente os levantavam. Os oprimidos paravam de crer nesses homens pregadores falsos. Os oprimidos, os enganados paravam, eles despertavam para o Evangelho e diziam, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo, e a unção dele e a virtude dele está nesse homem, chamado Pedro. Aleluia, eu quero esse homem pregando para mim, eu quero esse homem ensinando a palavra para mim, eu quero Pedro. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um grande salário para o Pedro. Ele não quer salário. Você conseguiu enxergar o sistema? E exerce todo o poder da primeira besta. Guarde isso aí. Exerce todo o poder da primeira besta na presença dela, da primeira. E faz. Ele faz. Ele determina. Ele executa. Ele dá ordem para ser executada. Ele faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Como que eu vou adorar? Como que você vai me obrigar? Como que você faz que eu adore? Introduzindo uma intercessão pelos mortos.
Aí vem de novo a pergunta do jornalista, mas Pedro fez muitos milagres também, como você fez ontem, irmão Brana. Dios, pero Pedro, esse assim, muito milagre. Milagro. E o irmão Brana respondeu, antes ou depois de morrer? Antes ou depois de morrer? Como que você pode voltar para uma doutrina que é depois de morto? Você ainda vai fazer milagre? Você não quer? Por favor, os maiores idiotas de todas as eras estarão aqui. Porque não tem maior conhecimento disponível para os sábios e entendidos do que nesse tempo. Estamos tendo toda a palavra revelada a nosso dispor. O Espírito Santo entra em homens, nas mentes de homens, e inspira homens, genuínos pregadores, chamados por Ele, que nunca tiveram interesse na fama, no dinheiro nem na mulher. Aleluia! Homens que antes de ficarem ricos, não pregavam sobre desprezando os dízimos, mas depois que ficaram ricos, eles dizem, eu não estou atrás de dízimo. Mas quem conhece ele sabe que viveu a vida toda pedindo dinheiro emprestado sem pagar. Viveu a vida toda pedindo oferta da igreja para construir, para fazer isso, para pagar programa de rádio. E assim por diante. Porque você odeia essa denúncia? Porque as pessoas odeiam essa denúncia. Ninguém pode vir a mim sem que o Pai o envie através de ofertas pelo programa de rádio. Foi isso? Ninguém pode vir a mim sem que primeiro o Pai o envie. Claro. Porque o irmão fulano pôde pagar o programa de rádio para a igreja. Um projeto do pastor. Você quer pagar um programa de rádio? Você quer pagar? Televisão. O que você quer fazer? Qual é o motivo? Buscar eleito. Buscar eleito. Você virou Jesus? Jesus vai atrás dos eleitos. Com dinheiro? Você quer ir atrás dos eleitos com dinheiro? Ouça isso! Pregue o evangelho, pregador! E esse evangelho está indo atrás dos eleitos. Mas eu tenho que ir para a televisão, não pedindo dinheiro dos outros. Jesus Cristo não pediu um centavo seu. Deus não pediu. Ele enviou seu filho sem pedir ajuda de ninguém. Aleluia! Que grande verdade. Apocalipse capítulo 13. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz também grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Vamos pular aqui os versículos. E foi-lhe concedido a essa segunda besta, que desse espírito, foi concedido ao diabo, ao dragão, que desse espírito à imagem da besta. A imagem da besta. A besta é a primeira que subiu do mar. É um sistema religioso que ensina e prega a intercessão dos santos, intercessão das santas, pelas santas, pelos santos. Tem a Nossa Senhora da bicicleta, tem a Nossa Senhora do desterro, tem a Nossa Senhora do enterro, tem a Nossa Senhora das dívidas. Vocês sabem como é o nome da Nossa Senhora da dívida? Não? A de virgens. Como? É de virgens, né? É de virgens. É a de virgens. É o nome desse aí. E eu já li. Sabia disso? Sabia? Alguém está devendo alguma coisa aqui? Tem uma que pode apelar para você. Ajuda. Eu prefiro ir falar com o meu Senhor.
Glória a Deus. É maravilhoso, né? Usufruir dessa liberdade. Amém? Muito bem, vamos continuar aqui. Você vai se arrepiar todinho agora. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O que é a imagem da besta? É outro sistema. É uma imagem. Se eu soubesse de informática, eu ia explicar isso para vocês. Pela informática. Mas você faz imagem na informática. É o mesmo. Não é assim? É o mesmo. E essa imagem é o sistema da igreja da primeira besta, que está sendo copiado e exercido. Ouça novamente o versículo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Quer dizer, o sistema organizado, denominacional, mesmo aqueles que se escondem nessa mensagem. Esse sistema, para que também a imagem da besta, o sistema que imita a igreja mãe, falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem. Todos os que não adorassem. Vamos voltar para o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem. Obriga você a adorar. Creia nessa doutrina de intercessão, creia nessa doutrina da nova abertura da palavra, creia nessa doutrina de ressurreição isolada, e você vai ver, você vai se encontrar cronologicamente em relação ao tempo, na grande tribulação, e nesse tempo eles vão apertar você e dizer, agora não tem mais jeito. Não, eu congrego lá com o pastor José Granja, ele já foi embora para o céu, no arrebatamento. Ah, é? É. Quem é que substituiu o pastor José Granja? É um menino lá. Tem um garotinho lá com 2 anos que ele estava dizendo, quando o pastor morrer, eu vou ser o pastor. Eu ouvi isso aqui. Eu não vou morrer. Porque eu já morri. E Deus não me tirou daqui. Sabe o que vai acontecer? Mas eu vou sair daqui. Quando ele vier, eu não quero pregar mais para vocês. Não vou querer mais. Aleluia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vamos voltar ao versículo 12. Isso tem que entrar na tua cabecinha, nem que eu tenha que pegar um machado e rachar no meio. Mas eu creio que o Espírito Santo pode te mostrar e esclarecer isso. Está bem aqui, você já leu várias vezes. Ouça, e exerce todo o poder da primeira besta. Todo o poder da primeira besta. Influência de sistema pelo sistema. Intercessão, isso tudo é para enganar. Isso tudo é para fazer você ficar sujeito no futuro, dentro da grande tribulação, a uma condição da qual você não terá nenhuma esperança. E os que nela habitam na terra e adorem a primeira besta. Mas vai chegar o tempo disso acontecer. Quando é? A cronologia dos acontecimentos determina que isso vai ser durante a grande tribulação. Como você pode dizer isso, irmão Granja? Apocalipse não, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ouça o que eu vou ler agora. Irmãos, não rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, porque não vos movais facilmente do vosso entendimento. Agora, nem vos perturbeis, quer por espírito. Espírito é aquela inspiração e unção que promove um ambiente para você crer numa doutrina errada. Sim. Espírito. Eu orei pelo fulano já faz 20 anos, mas eu estou repetindo esses 20 anos porque eu preciso ganhar dividendos nisso. Faz 20 anos que eu orei pelo fulano e ele foi curado de câncer. Eu pensei que tinha sido Deus. Eu abri o trabalho lá
na Ribiboca do Borocó. E eu só tinha um irmão lá, mas Deus abençoou e eu consegui, e eu. Você está vendo o Espírito? Passa o tempo e o pessoal olha e diz assim: rapaz, é um grande homem. Já posso entrar com a doutrina falsa. Eu já sou um grande homem para ele. Você entende agora? Deixa eu tirar o ele e colocar ela, a igreja. Pode entregar. E Deus tem um programa. E essa igreja vai todinha, completa, 100% para a grande tribulação. Eu fico triste porque eu não estou interessado na vaga do arrebatamento. Porque não vai faltar nem sobrar. Deus tem os eleitos e predestinados para o arrebatamento. Essa é a razão que eu amo ouvi-lo pregar para nós aqui. Essa é a razão que eu o amo. Eu amo ouvi-lo pregar para nós. Amém? Irmão, já vai acabar o culto. Mas vamos continuar aqui um pouquinho. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A respeito de que, apóstolo Paulo? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso fala de arrebatamento. Há uma última reunião da qual perguntaram os discípulos para Jesus Cristo: onde, Senhor? Ele disse: aonde estiver o corpo, aí se reunirão ao redor desse corpo a sua palavra, as águias. As águias, eleitos e predestinados, não para serem enganados, mas para serem arrebatados, vão estar confiando e ouvindo a pregação genuína da palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Veja bem, é muito fácil de você entender a Bíblia. Basta crer. E isso não depende de você, isso depende da predestinação. Se Ele te predestinou para estar nesse arrebatamento, você para crer, Ele te dispensa o dom da revelação. E você ouvindo a pregação genuína pela inspiração divina, você acredita na pregação da palavra, entendendo-a. Amém? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Pregação. Culto de quarta-feira à noite. Vamos lá. E agora o pastor nosso vai provar que a santa mãe do meu filho, a minha esposa, vai interceder pelo meu filho. O pregador vai falar pela palavra, por espírito, ambiente. Porque espírito é invisível, é abstrato. Então isso fala de ambiente espiritual, convicções, desvio de entendimento. Isso tem isso tem um processo. Isso é preparado pelo pregador pretensioso. Ele pretende ser um grande, ele pretende isso, ele pretende aquilo. Mas você pode agora, também pelo ensinamento do Espírito Santo, através dessas mensagens que são a admoestação, de ensinamento, de aviso, você pode agora, torna-se capaz, ouvindo esses cultos, a ser capaz de discernir esse tipo de pregador. Esse tipo de pregador, você consegue enxergar até mesmo a pretensão dele, desde os tempos passados. Você sabe que ele pretende ser famoso, você sabe que ele pretende ter dinheiro, você sabe que ele pretende ser o garanhão de todas as igrejas do Brasil. E quando ele se sentir assim, ele vai fazer como Uzias. Uzias não era sacerdote, mas foi ali dentro do templo, pegou incenso lá fora do templo, conseguiu um incensário onde coloca o incenso, com o peito estufado, e disse: dê uma olhada na Bíblia e veja de quem ele era filho e de quem ele era neto. E você vai entender isso. E ali estava ele abençoado por Deus. Foi Deus que abençoou esse pregador, que ficou rico, que ficou famoso. Mas Deus não o chamou para ser famoso.
A parte da fama foi pretensão dele. Deus dá dom para os homens. E os seus escolhidos para pregarem o evangelho, também Deus dá os dons. Mas esses dons apenas servem como tentação para que o seu filho, pregador, possa vencer a tentação e se manter humilde, como se manteve William Branham, como se manteve Dwight Lima Moody, como se manteve Paulo, como se manteve Pedro, como se manteve todos os grandes homens da Bíblia Sagrada. Mas os grandes homens contemporâneos ou nas eras passadas, que se tornaram grandes e foram pelo caminho de Balaão, foram pelo caminho de Judas, foram pelo caminho de Caim. Diz a Bíblia no livro de Judas. Deus os abençoou, mas eles tinham uma pretensão. Era a mesma do diabo lá no céu, quando ele conquistou pela soberba, por tudo aquilo que ele era. Todo pregador deveria orar e pedir a Deus diariamente, dioturnamente. Ele deveria, dioturnamente, ele deveria orar e dizer: Senhor, me livra dessa tentação que vem sobre pregadores, me livra desse espírito que vem sobre pregadores. Aleluia. Ali estava João, o profeta, o Batista conhecido. E ele estava parecido demais com o Senhor. A unção que estava sobre ele era poderosíssima. A pregação dele era diferente. A unção e a inspiração era extraordinária. Era fora do normal e regular daquela religião hebraica. E ele estava ali quando ele tinha na manifestação da profecia, do dom profético sobre ele. Ele olhava e dizia: como vocês podem presumar de vós mesmos que sois filhos de Abraão, quando Deus pode dessas pedras suscitar filhos de Abraão desse tipo que vocês são. E quando eles olharam, disseram: rapaz, esse daí deve ser o Messias. E alguém chegou lá na direção da igreja romana, não, na igreja original hebraica, que já estava confinada e limitada por um sistema organizado de pensamentos sociais e psicológicos e tudo. E então eles disseram: olha, vamos mandar aqui 2 dos nossos grandes pregadores para lá. E eles vieram ali e perguntaram de João: és tu o Elias? Ele disse: não sou. És tu então o Messias? Ele disse: não sou. João, o apóstolo, vem e escreve no seu evangelho dizendo: João não negou, ele não negou, ele disse a verdade, ele tinha dom, ele tinha inspiração, ele tinha profecia, ele tinha visão, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha a semelhança do mestre, mas ele foi humilde, a despeito de ter um dom de Deus, a despeito de ter ministério divino, a despeito de ter tudo dos céus, a despeito de ter o reino na sua mão, o reino de Deus, ele disse: não, eu não sou. Que tentação, hein? Que tentação. Rapaz, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou dizer para eles que eu sou. Eu vou dizer para eles que eu sou o Todo-Poderoso, que eu tenho autoridade para introduzir uma doutrina falsa. Sabe por quê? Eles vão aceitar a doutrina. Eu tenho dom, eu tenho dinheiro, eu tenho fama. Já preguei nos Estados Unidos, já preguei em Israel, já preguei na Europa, já preguei na África, já preguei na Oceania. Consegue mais outro continente aí? Já preguei em todos os continentes, já fui até a 6ª dimensão, e eu intercedo pelos meus irmãos, e Deus me atende, e é o Todo-Poderoso. És tu o Messias? Pensando bem. Sabe, eu vou dar uma de Messias mesmo. Não tem problema, irmãzinha. Se seu filho não se converter agora, fiquem tranquilos. Se vocês não conseguem obedecer essa mensagem, espere o irmão Branham ressuscitar. Ele vai fazer um curso rápido, intensivo de piloto de avião. E ele vai pilotar um avião velho, ferrujado, que tem lá no Arizona. Não se preocupem.
Aqui está a nova abertura da palavra. A terceira puxada em evidência. É? Em evidência? É. Essa é a pior delas. Em evidência? É. Então me mostra a ressurreição dos mortos. Para começar, para de pegar dízimos, pregador. Se já estamos na terceira puxada, eu não quero nem na época da efetiva manifestação da terceira puxada, eu não quero mais nem pregar para vocês. Eu vou querer ir-me embora. Fiquemos em pé, igreja. Nós estamos na presença do Senhor. Amém? Você pode imaginar o que o Senhor vai falar para nós na quarta-feira que vem? Você vai vir? Faz um esforço. Está bem? Deus vai te ajudar. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor. O assunto era a vinda do Senhor. Anota isso aí na tua mente, no teu caderno. Anota isso agora, capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo combatendo uma doutrina falsa que estava dizendo que Jesus Cristo viria naquela geração deles. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento a respeito da vinda do Senhor, nem vos perturbeis, quer por espírito, pregadores que fizeram e promoveram, processando, se preparando com um ambiente no qual a igreja passou a confiar neles. Quer por palavra, pregação, ensinamento, quer por carta, epístola, como se fosse nós que tivéssemos pregado isso, ensinado isso, mandado uma carta sobre isso, um estudo pela internet, no YouTube. Não! Isso não partiu do apóstolo Paulo, nem tampouco tem partido dos pregadores genuínos. Como de nós vocês recebessem isso. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, isso teve ali naquele dia, não teria nesse dia, que é o dia terrível, mais terrível para a igreja. Sim, como que quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha a doutrina falsa. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso faz 2000 anos. Está provado? Jesus não veio. A igreja adventista colocou agora mais para recentemente, 1800 e... Irmão, 1873. Não veio. Os da nova abertura da palavra, né? A segunda abertura da palavra, estão dizendo que Jesus já veio. Já veio. Na mente deles, Jesus, na mente deles é um brincalhão. E ainda prega o evangelho. Porque veio e não me levou? E a Marina pode ganhar? A Dilma pode ganhar novamente? O Aécio, coitado, está lá embaixo. Também o Campos morreu, né? É ou não é maravilhoso? Ouçam isso agora. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, nem o pastor, de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Isso é doutrina falsa. Não será assim. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Olha ela aí. Agora sim. Olha a apostasia aí. O irmão vira as costas para a fé. Vai embora. Antigamente a gente dizia, olha, eu vou fazer uma viagem, eu peço a oração de vocês. Agora como é que vai pedir oração? Eu venho aqui pedir oração. Pedido de oração, irmão Antônio, antes do culto começar, né? Gostei, hoje o senhor não fala. Já vai.
quebrou mais ou menos uns 6 meses, né? A oração não era mais só agora. Era primeiro, depois do primeiro hino. Depois passou para o segundo. Mas agora ele quebrou. Graças a Deus. Voltou para o primeiro hino. Muito bem. E então? Eu quero terminar, irmão. E Deus vai me ajudar. Veja, porque não será assim, sei que antes vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Você pode ver o homem aí, fazendo pedido de oração, e chega, vem cá, irmão Ricardo, correndo, com um papelzinho aí, cadê? Vem você, irmão Arlindo, vem você, irmão Arlindo. Pega um papelzinho aí, pega um papelzinho. Vem rápido, o irmão Antônio está cantando, né? Ele está cantando, ele chegou agora, antes que o irmão venha aqui orar. Quem foi que orou hoje? Mozequias, Mozequias. Não precisa descer não, Mozequias, você está muito longe. O irmão fulano de tal mandou de pedir oração, porque hoje ele resolveu ficar em casa. Ele resolveu ficar em casa, ele não veio para o culto hoje. Hoje tem corrida, Fórmula 1. Com os nossos olhos fechados. Com a nossa cabeça curva. Eu amo esse Deus. Eu gosto dele. Eu o amo. Não será assim, como vocês pregam e ensinam, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Agora vai ser manifestado, daqui uns dias. E nesse momento você está virando as costas para ele? Só falta pedir oração para ficar em casa. O que é isso? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ele vai enviar pregadores pretensiosos, que Ele mesmo abençoou. Ele vai enviar pregadores que ficaram conhecidos, pregadores requisitados, pregadores poderosos, pregadores que parecem com Jesus Cristo nos resultados de seus trabalhos ministeriais. Parece com Jesus Cristo, ganhou muitas almas, ensinou muitas pessoas, orou por muitos, ajudou muitos casais, e agora está usando isso, sendo que foi o Senhor quem fez. Está usando isso para quê? Para sentir e ter ter autoridade para trazer doutrinas falsas. Uzias. Pregadores não foram chamados como Uzias não foram chamados para isso. Ele foi chamado para ser rei. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Para que seja o quê? Para que vá para o trono, para o juízo do trono branco? É isso que você entendeu? Foi isso que eu entendi. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Mas, irmão Paulo, a mamãe santa daquele que rejeitou o amor da verdade. Essa verdade é amorosa. Essa verdade está sendo dita para você por causa do amor divino. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Ele não enviou sua mamãe para interceder por você no dia do juízo. Ele não enviou o William Brana para ficar brincando de voltar aqui, tendo se esquecido de pregar uma verdade. Não, ele pregou toda a verdade. E quando ele pregou pela inspiração divina. Ele pregou pela inspiração divina. Foi Deus quem revelou para mim e para você. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, livra-nos do engano nesse dia, livra-nos e proteja nossas almas, o nosso espírito, Pai. Não, Senhor, não deixe que nós sejamos conquistados
pois cremos na tua programação, a qual ela é eleita. Em nome de teu Filho Jesus Cristo te pedimos assim, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obra santa. Essa é a obra santa do Espírito. Eu não sei tirar, não. Tá do Espírito, esta causa do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, sobre terra santa. É a Bíblia. Se há muito amor, esta obra é decisiva. Vigilância e destemor. Vigie, não tenha medo. É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor que está no meu e no teu. É obra santa, esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, no fogo do Senhor, é a bênção do Espírito nos enchendo do fervor. E Jesus está salvando, apagando toda a luz do Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor, ninguém detém. É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa, esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando. Ele está vindo, agora é. Alhando suave amor, já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada e pureza e esplendor, aguardando entrar nas lutas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém. É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã nem o mundo todo vão te apagar este ardor. Ninguém detém. É obra santa, esta casa
causa é do Senhor. Agora é verdade. O noivo vem chegar. Vai vir agora. Suave amor. Você já sente? Já se sente o perfume da unção do Salvador. Beija a noiva da de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo vão te apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. É um assunto dele. Amém? Aleluia. Vocês sabem qual é a relação entre Apocalipse 13, versículo 15, na parte B do versículo, onde diz: e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a besta ou a imagem da besta? A relação entre isso e 2 Tessalonicenses é isso aqui: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Se adora. Se levanta contra tudo e se opõe contra tudo que se chama ou se adora. Tudo que você serve adorando a Deus hoje, através dessas doutrinas, pregadores se põem a levar alguns, ou a maioria, para a grande tribulação. Hoje, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, futuro, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, o batismo do Espírito Santo no teu coração. Isso detém, que esse Lúcifer, filho da perdição, em um homem. Fora de um homem ele não é o filho da perdição. Porque filho de Deus é para resgatar. Filho da perdição é para matar. Caim veio como filho da perdição para matar Abel. Balaão veio como filho da perdição para contradizer e se opor. Judas veio finalmente. Jesus Cristo morrendo lá no Calvário impediu que o diabo, ele declarou assim, ele disse: já está próximo o dia em que o príncipe deste mundo será expulso. Lúcifer não pôde, depois do Calvário, a entrar em um homem para se tornar, para fazer desse homem um filho de perdição. Mas agora há algo que o detém. E agora vós sabeis o que o detém. Lúcifer entrar em um homem para se tornar. Aí você vem para Apocalipse 13 e você descobre, e exerce todo o poder da primeira besta que, na sua presença, desculpem, é o capítulo 14.
ou 17, e diz assim: aqui há sentido quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e também são 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo, e a besta que era e já não é, também é o 8º e é dos 7, e vai à perdição. Isso aqui é essa sequência de uma ordem ministerial. Mas, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não vos lembrais? E agora, vós sabeis o que o detém. O que o detém, Paulo? Para que a seu próprio tempo, na grande tribulação, para que a seu próprio tempo, na grande tribulação, em outras palavras, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A noiva é arrebatada. O Espírito Santo levanta ela da terra. E então Lúcifer entra nesse que era e já não é. Era e já não é. Era e já não é. É o 7º, porque o 5º era Constantino, ou um dos Césares. E Constantino foi o 6º, ou foi o 7º. 5 já haviam caído, o 6º estava em evidência, Constantino, e o 7º duraria por um pouco de tempo. Ou o 7º seria Constantino, porque de Constantino passou para e já não é, e já não é, e já não é, e já não é, e já não é. E esse vai ser o 8º, porque é dos 7, porque saiu da Roma imperial para Roma papal. É muito claro, não é? Qual é a relação então, irmão Granja? Não seja enganado hoje, porque senão você se enquadra aqui. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça que opera já desde o tempo de Paulo, para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então vão entrar na grande tribulação. E chegando na grande tribulação vão dizer: eu acreditei numa doutrina errada. Agora não tem mais jeito. O arrebatamento já aconteceu. E então Lúcifer vem com eficácia e diz: você crê nessa igreja da qual eu sou o sumo pontífice? Não, não creio. Mata. Eu vou ler Apocalipse agora para vocês. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, outro grupo, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Esses não vão ser mortos. Esses vão dizer: põe aqui, eu creio. O irmão Branham disse: lá vai ser a efetivação da marca, mas essa marca você já recebeu aqui e agora. São esses que estão dando ouvidos e crendo e aceitando essas doutrinas falsas. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos de todo o nosso coração por esse culto tão abençoado, Senhor, esclarecedor, ensinamento vindo dos céus. Pai, nós te agradecemos e te pedimos: continue conosco nessa maneira, continue nos ajudando, Senhor, nos protegendo e nos livrando por tua palavra desse engano que está nessa terra no dia da nossa geração. Nós te pedimos assim, Senhor, confiando na tua promessa de que os teus eleitos e predestinados não poderiam ser enganados. Em nome de teu Filho te pedimos, confiando. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. A última estrofe. Vou chegando, espalhando suave amor, já se sente o
da unção do Santo. Com mais vida. Deixa para dormir depois. E esplendor, aguardando entrar nas bodas. Apagar este ardor, ninguém entende. É obra santa esta causa do Senhor. Hoje à tarde, às 18h30, às 18h30, irmão Arlindo, nós teremos o culto dos jovens. Faço um convite para todos aqueles pais que quiserem vir. Certamente que nós teremos um culto abençoado. Amém? Às 18h30 nós já estaremos aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Voltem agradecidos para casa. Não por terem vindo, mas porque o Senhor veio.